A paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma grande alegria estar com você para poder compartilhar um pouco de conhecimento acerca da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Isaías, diretor da Faculdade Vitória em Cristo, e te convido a refletir sobre a expressão Jesus, o Filho de Davi. Você sabe o que significa essa expressão? A expressão Filho de Davi é um título atribuído a Jesus Cristo muitas vezes no Novo Testamento. Ao dizer que Jesus é o filho de Davi, faz-se referência à sua descendência de Davi, segundo a carne. Você pode conferir Romanos capítulo 1, versículo 3. As duas genealogias de Jesus, registradas no Novo Testamento, deixam claro que ele era um representante da casa de Davi. Confira Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17 e Lucas, capítulo 3, versículos 23 a 38. Tanto por meio de José, seu pai legal e adotivo, quanto por Maria, a descendência de Jesus recuava até Davi. Por isso, no anúncio de seu nascimento, o próprio anjo enviado por Deus falou da descendência humana de Jesus na casa de Davi. Gabriel declarou que Jesus receberia o trono de Davi, seu pai, e seu reino jamais teria fim. Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. As promessas sobre o filho de Davi. Sempre foi anunciado muito claramente nas Escrituras que o Messias esperado haveria de vir da descendência do rei Davi, da tribo de Judá. Você encontra referências em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13, Salmos 78, dos versículos 68 ao 72, 89, dos versículos 3 até o 37, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 10, no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e muitas outras referências. Começando por Abraão, ancestral de Davi, já havia uma promessa de que através da sua semente, Deus enviaria a esperança da humanidade. Depois, com a bênção de Jacó, neto de Abraão, ficou claro que o governo seria estabelecido através da tribo de Judá. Muito tempo depois, escolhido pelo próprio Deus, Davi chegou ao trono de Israel. Mas Davi não era o cumprimento final das promessas divinas de um rei para o seu povo. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, é possível perceber essa verdade muito claramente. Deus fez uma promessa a Davi acerca da dinastia eterna da sua casa. Apesar de essa promessa, num primeiro momento, se referir ao rei Salomão e ainda se estender a outros reis davídicos, ela foi completamente realizada e encontrou seu cumprimento absoluto somente em Jesus Cristo. Você pode conferir Marcos, capítulo 1, versículo 11, Atos, capítulo 13, versículo 33 e Hebreus, capítulo 1, versículo 5. A declaração, estabelecerei para sempre o trono de seu reino, que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, obviamente se refere a alguém que é maior, que é o maior entre todos os filhos de Davi. Jesus, o grande filho de Davi. Devido aos exílios e deportações do povo de Israel, esse poder real parecia ter se perdido, especialmente com o cativeiro babilônico. A promessa de uma dinastia eterna na casa de Davi parecia ter fracassado. Porém, embora a árvore tivesse sido cortada, de seu tronco, que permaneceu fincado no chão, haveria de emergir um broto, que se tornaria uma árvore imponente. Tudo isso significava
que a dinastia real de Davi, que parecia ter entrado em declínio e beirado a extinção, ressurgiria de uma forma muito mais gloriosa. Essa restauração superior ocorreu em Jesus Cristo, o verdadeiro filho de Davi. Davi morreu e foi sepultado, mas do fruto de seus lombos, segundo a carne, Cristo foi levantado. Diferentemente de Davi, Cristo permanece vivo e assentado sobre o trono para todo o sempre. Durante seu ministério terreno, Jesus foi chamado muitas vezes de filho de Davi. Uma das declarações mais conhecidas nesse sentido foi a do cego Bartimeu, ao clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Confira Marcos 10, 47 e 48. Outra passagem emblemática é aquela que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Naquela ocasião, a multidão gritava: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas. Mateus 21, versículo 9. O verdadeiro significado do título Filho de Davi. Os escribas, fariseus e sacerdotes sabiam que o Messias prometido era sem dúvida o filho de Davi. Eles não apenas sabiam, mas também ensinavam isso. Por conta disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficavam indignados. Porém, ainda assim, eles não entendiam completamente o significado do título Filho de Davi. Eles tinham uma interpretação sobre esse título, com uma conexão estritamente terrena. No entanto, dizer que Jesus é o filho de Davi significa muito mais do que uma simples declaração de sua linhagem humana. Por este motivo, certa vez, Jesus lhes perguntou a opinião deles acerca de quem o Cristo é filho. Para tanto, Jesus fez uma citação do Salmo 110, onde Davi, no Espírito, o chamou de Senhor. Daí Jesus formulou a seguinte pergunta: se Davi, pois, o chama Senhor, como é ele seu filho? Confira isso em Mateus 22, versículos 43 a 45. Com esta pergunta, Jesus estava dizendo que o título Filho de Davi não indicava simplesmente uma mera descendência terrena. Esse título é também uma indicação de sua divindade. Embora o Messias fosse proveniente da linhagem de Davi, seu poder e sua majestade superam totalmente a Davi. A prova disso é que o próprio Davi se referiu a ele como seu Senhor. A resposta para isto é que Cristo não é apenas filho de Davi, mas sim filho de Deus. Ele é muito mais do que o filho de Davi, no sentido estrito de seu descendente, como alguns pensavam. Ele também é a raiz de Davi, o renovo da casa de Jessé. Portanto, Jesus é tanto filho de Davi quanto Senhor de Davi. Ele é plenamente homem, assim como é plenamente Deus. Entenda como a Bíblia diz que Jesus é Deus. Eu espero que este breve estudo tenha abençoado a sua vida e quero te convidar a fazer parte da nossa equipe. Conheça os cursos da Faculdade Vitória em Cristo. Certamente você será abençoado e edificado. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.